Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre livros para ler em um final de semana. It's beginning to look a lot like Christmas. Antes de tudo, não esquece de já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar seu like para você não esquecer. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Também já aproveita e deixa aqui nos comentários uma dica de algum livro que você acha que dá para ler em um final de semana. Vou deixar aqui no box da descrição todos os links para minhas redes sociais, meu Insta pessoal, Insta da minha papelaria, nós enviamos para todo o Brasil, e também do meu clube de leitura, o Clube Travessia, um clube gratuito para você ler e conhecer mais obras em 2024. Vou deixar aqui também no box da descrição o link para todos os livros que eu citar aqui. Lembrando que comprando qualquer coisa por esses links, você ajuda muito no crescimento do canal, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Vamos lá então, esclarecendo antes de tudo, que é uma sugestão de livros para ler aí em um final de semana, em 3 dias, aproveitar o período de férias aí, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, recesso. Lembrando que isso depende muito de cada um, tá? Esses foram os livros que eu consegui ler em um final de semana, em 3 dias. Existem outros livros menores que os que estão aqui e que eu não consegui ler em um final de semana. Então depende muito de como tá o seu ritmo de leitura, se é um gênero que você costuma ler bastante, que você tem mais envolvimento, que você se identificou. Então é apenas uma sugestão, né? Não é nada pronto, existem muito mais livros aí que podem ser lidos em um período curto. E essa é apenas uma sugestão para você que quer livros mais curtinhos, que quer conhecer alguns autores. Então essa aqui é a minha dica. Vou começar por esse Ego Transformado, do Timothy Keller. Esse livro tem 50 páginas, eu digo que é pequeno só no tamanho, porque o tapa na cara é grande, gente. Então aqui ele vai falar sobre a humildade, né, perante o evangelho, sobre o ego da gente, para a gente transformar o próprio ego. Esse aqui é uma leitura que a gente deveria fazer anualmente, né, porque ele é bem pequeno, é bem rápido de ler e é necessário. Eu gostei muito, assim, li, assim, uma horinha. Foi uma horinha, assim, para dedicar mesmo e para mudar, assim, às vezes, nosso pensamento, mudar as coisas dentro da gente. Então, essa aqui é uma recomendação que você tem que ler antes que acabar esse ano. Primeiro Amor, do Turgenev. Eu li esse aqui no final do ano passado, eu devorei, foi um dos meus primeiros russos e eu acho que é uma boa porta de entrada para quem quer começar a ler mais russos. Aqui a gente vai conhecer a história do Vladimir e da Zinaida, né? O Vladimir, ele é filho de uma família tradicional, é o único filho, é o herdeiro ali da fazenda, da família. A Zinaida é uma moça que vai se mudar para uma casa aí vizinha da do Vladimir, né? Então ela é filha da nova vizinha aí da família. E o Vladimir, ele vai se impressionar, né, com essa moça. Logo de cara ele já vai se apaixonar por ela, ele vai admirar ela. E aí ele começa a visitar ela, a passear com ela, ele vê também que não tem só ele de pretendente. Ele tem 16 anos, ela é mais velha que ele, mas isso pra ele não tem problema, ele não deixa se abalar. Então ele vai começar a cortejar a Zinaida, a fazer as vontades dela, a conhecer ela melhor. E nesse meio tempo também vão vir outros pretendentes, né, ali também cortejar a moça. E ela, assim, faz eles de gato e sapato, faz com que eles façam todas as vontades dela, deem presente. Enfim, ela não tá nem aí, faz eles de gato e sapato, inclusive os 3 no mesmo tempo aí no jantar. Mas acontece alguns fatos e ele descobre que a Zinaida, ela não, na verdade, ela não quer nenhum dos pretendentes, ela quer uma outra pessoa. E isso vai causar um grande impacto no Vladimir. Então, para quem aí quer conhecer mais dos russos, quer começar a ler, é bem rapidinho de ler, uma história assim que te envolve. E essa aqui é a minha dica para você que quer ler mais russos. Uma canção de Natal do Charles Dickens, minha última leitura. E saiu o vídeo completo com resenha aqui no canal, não vou falar muito dele, mas eu acho que ele combina muito com esse clima aí de final de ano, de recesso, de Natal principalmente. É um livro para aquecer o coração e para mudar nossa percepção para o Natal, para entrar aí no clima. Um Coração Singelo, do Gustave Flaubert. Ele que é o mesmo autor de Madame Bovary, né? É um autor francês super conhecido. Essa aqui é uma novela que eu li em uma tarde. Gente, eu sentei e devorei esse livro, não tem nem o que falar, assim. A letra dele
é bem grande, então é bem rapidinho de ler, flui muito, a diagramação é muito boa. E aqui a gente vai conhecer a história da Felicidade. Ela trabalha aí para uma família, então ela é criada dessa família e ela tem uma devoção imensa ali pela sua patroa, pela família inteira, pelos filhos da patroa, que ela cuida assim de uma forma imensurável, com super cuidado, ela dá todo o amor, todo o carinho, toda a atenção. E aqui no meio vai surgir um papagaio que vai ser o companheiro aí, né, da Felicidade. E aqui a gente vai ver que a patroa dela não se importa muito com a felicidade, né, com a sua empregada. E mesmo assim, a Felicidade, ela tem total devoção pela patroa. Aqui a gente vai ver os dois lados bem opostos, né, dedicação da criada e meio que a ignorância da patroa. Aqui a gente vai conhecer uma história dolorosa, triste, de abandono, mas que vale a leitura. Então, para começar a ler também, Gustavo Flaubert é uma ótima pedida. Você que gosta do Diário de Anne Frank, que já leu o Diário de Anne Frank, para além do Diário de Anne Frank, é uma leitura muito boa de fazer, bem rápida. Então, aqui a gente vai conhecer um pouco mais dos personagens que estiveram ali na casa com a Anne. A gente vai conhecer detalhes das casas, detalhes da família, né, ali do pessoal, a intimidade de cada um. Então, aqui eu vou passar rapidinho, ó. Tem a história de cada um que estava na casa com a Anne ali. Tem as outras pessoas também, aí ele vai mostrar um pouco o compartimento da casa. Então, para você que quer conhecer um pouco mais da história, não só da Anne, mas também das outras pessoas que tiveram ali na casa com ela, um pouco mais do que aconteceu naquele tempo, para além do diário, né, não só o que ela escreveu. É uma ótima pedida, é um livraço, assim, curtinho, mas é um livraço que dá para devorar aí no final de semana. Uma vez também é uma história sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente vai conhecer a história do Félix, um judeu de 10 anos que vai morar num orfanato, mas o que ninguém sabe é que ele é judeu e que ele não é órfão. Então os pais dele estão vivos, eles mandaram o Félix para esse orfanato para que ele possa sobreviver, né, à Segunda Guerra, para que ele pudesse se manter vivo, que ele tivesse o que comer, que ele tivesse cuidado, apesar, né, de tudo que estava acontecendo, das situações que a gente sabia que era, como eram as coisas lá, mas apesar de tudo ele teria uma segurança. E aí ele nunca desiste do sonho dele, que é voltar para casa, e ele sempre diz que algum sinal grande ia acontecer, né, que ele saberia que era a hora de voltar para casa. Então durante alguma das refeições, surge uma cenoura inteira no prato do Félix, e só ele tinha essa cenoura inteira. Então ele acha que é o sinal dele para voltar para casa. E também eles começam a queimar os livros dos judeus, aí eles começam a fazer fogueira com os livros, e ele se dá conta que a estante aí, que a biblioteca da família está em perigo, e que ele precisa salvar. Então é um livro assim para mexer com o coração, rapidinho de ler também, é para devorar. Mexe assim com o nosso coração, principalmente por ser a narrativa de uma criança ali durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro que vai falar sobre perca, né, sobre órfãos, sobre preconceitos, é um livro doloroso, mas necessário. Para você que quer começar aí na literatura grega, que quer ler algo, é tipo Rei. Eu não gostei, eu vou confessar isso para vocês, mas assim, é rápido de ler, numa tarde você senta e lê. A diagramação é maravilhosa. Não gostei do enredo, não gostei da história, mas sei da importância aí que a literatura grega tem, né, para a literatura em si, para a literatura mundial. Então, para quem quiser aí começar por alguma obra, é a única obra grega que eu li, mas fica a dica aí de um livro rápido para ler. E por último, mas não menos importante, O Mercador de Veneza, do meu amado Shakespeare. Esse aqui foi, assim, uma surpresa para mim, eu devorei esse livro. Então aqui a gente vai conhecer a história do Bassanio, que ele pede um empréstimo aí ao seu amigo Antônio para cortejar a bela Pórcia, né? Depois de um tempo ele meio que não tem o dinheiro aí para pagar essa dívida e as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando. E assim, para mim foi uma surpresa, eu gostei muito. E eu acho que é muito fluido. Essa edição da Edições Livres foi muito boa, assim. Eu achei que a linguagem é muito boa, é fácil de ler. E é um dos meus favoritos do autor. E quem sabe o meu favorito. Então fica aqui a minha dica. Você que quer começar a ler Shakespeare, você que já leu ou não leu ainda essa obra, que é uma obra mais rápida de ler,
Fica aqui a minha recomendação, eu amei essa obra e tenho certeza que eu nunca vou me esquecer dela. Esses eram uns livros aí que eu acho que dá pra ler no final de semana. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro desse, se você ficou curioso pra ler, se você acha que dá pra ler no final de semana. Lembrando que isso não é uma regra, é uma sugestão. Pode não funcionar para você, assim como outros livros não funcionaram para mim para ler no final de semana. Então, apenas uma sugestão aí para você aproveitar seus dias de descanso nesse finalzinho de 2023. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.